A paz do Senhor, queridos irmãos, povo de Deus. Quero lhe agradecer por essa audiência maravilhosa nessa TV abençoada, TV ADNP, programa Escola Bíblica. Estaremos agora fazendo a síntese da lição de número 5, mais um breve intervalo e já voltaremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na alegria e nos desafios. No Brasil ou na imensidão do mundo. Ele está sempre com você. Porque você é único e suas conquistas também. Sapato é Rafarilo. Aleluia. Vamos então, amados irmãos, para a síntese da lição de número 5. Você pega aí a sua revista, você que não está munida da mesma, pega aí e vamos acompanhar conosco a lição de número 5, cujo tema é Caim era do maligno. Bem? Caim era do maligno. Vamos ao texto áureo que a lição nos fornece, que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 12. Primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, diz assim: que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Vamos à verdade prática da lição. Quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. Esta é a principal característica do amor. Ele é contra o ódio e a falsidade. Amém? Vamos para o objetivo geral da lição. O objetivo geral da lição é conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. Aí está, irmãos. Esse objetivo geral é de muita valia para as nossas vidas, como uma mensagem direta de Deus. Precisamos nos conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. Os objetivos específicos da lição para cada tópico é, primeiro, explicar por que Caim era do maligno. Compreender por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Explicar que o ódio e a inveja de Caim o levaram a matar seu irmão. Amém? O ponto central é: o coração de Caim era mau, por isso Deus rejeitou a sua oferta. O coração de Caim era mau, por isso Deus rejeitou a sua oferta. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que satisfação, que alegria imensa no meu coração poder fazer mais essa síntese, tecer esse comentário breve da lição de número 5. Uma coisa me chamou a atenção: sempre que nós vamos ler os jornais, ou sempre que assistimos aos noticiários, jornais televisíveis, algo nos chama a atenção. A violência no mundo, ela está realmente demais. O mundo está caótico, o mundo está caminhando para um abismo. E o que nós podemos presenciar em muitos canais, pela mídia, por todo o meio de noticiários, é a violência do ser humano contra o seu próximo. A violência das pessoas contra as pessoas. E a violência de irmãos contra irmãos. O capítulo 4 do livro de Gênesis nos mostra que o pecado de Adão e Eva, a desobediência do Jardim do Éden, trouxe consequências sérias e muitos infortúnios para os seus descendentes. A porta para que Satanás atuasse na vida das pessoas, para que o mal entrasse no mundo, foi então aberta. A história de Caim, narrada no capítulo 4, lembra muito a história de seus pais. Começa com um ato de violação
de um mandamento, depois uma cena, um ato bem conjugado de um julgamento e a execução com a finalização da sentença divina sobre o pecador. O que podemos entender de Caim como o primeiro homem nascido de mulher, podemos assim dizer, também o primeiro homicida, porque o livro de Gênesis, já que é o livro das origens, então tudo aqui vai ser promulgado como primeiro. Temos aqui uma história de um ser humano que, infelizmente, trouxe à sua família um luto, uma tristeza, e demonstrou que tinha um coração totalmente voltado para o maligno, ou por que não dizer, uma ferramenta nas mãos do inimigo. Ok? Vamos ao primeiro tópico. Caim, seguidor de Satanás. E o primeiro subtópico é a semente da mulher. Você se lembra que a profecia dada por Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então agora começou. Então, essa vontade divina, vamos dizer, essa questão teológica do Salvador, daquele que ia acabar com as obras do maligno, através da semente da mulher. E essa mulher, Eva, então, teve o seu primeiro filho. E ao contemplar esse filho, ela louvou o Senhor e o considerou como presente, uma dádiva de Deus. Ela, em seu expresso louvor espontâneo, disse que alcançou do Senhor algo maior, porque Ele lhe deu um varão. Depois disso nasceu o seu segundo filho, Abel. Eu quero aqui dar o significado do nome Caim, Abel. Caim vem de um original hebraico que significa adquirido ou possuído. Mas alguns teólogos chegaram à conclusão que o seu nome também tem algo tendencioso sobre a palavra ferreiro. E o nome Abel significa sopro, desvanecer ou vaidade. É o radical usado muitas vezes por Salomão no seu livro de Eclesiastes, onde ele fala sobre a vaidade da vida. E aí nós podemos fazer aqui uma conjectura sadia: sopro, vaidade, a vida é uma vaidade, a vaidade da vida que não passa de um sopro, e assim sucessivamente, é claro. Mas a partir do nascimento do seu segundo filho, a Bíblia nos narra e nos apresenta esses dois irmãos, com cada um com a sua profissão. Caim se tornou lavrador e Abel um pastor. E aí que entra a ação do inimigo. Com certeza ele não mediu esforço, esperto, sagaz como ele é. Então ele faz com que a sua personalidade maligna, a sua artimanha, seja aqui representado por Caim, que entra para a história como o primeiro discípulo do maligno, podemos assim dizer. Claro, estamos aqui pegando embasamento totalmente da lição, e essa lista que começou com Caim é grande até os dias de hoje. Tem muita gente nessa lista aí. Faraó, alguns revolucionários, a Bíblia nos mostra vários deles e a lista não se fechou. Ainda tem muita gente ruim que vai aparecer nessa lista. Amém? Vamos aí ao segundo subtópico, o agricultor. Caim já era praticamente um homem feito,
começou a trabalhar na terra por ordem do Senhor, como está em Gênesis, capítulo 1, 26 ao 28, e ele foi bem sucedido no seu trabalho. Embora a terra fosse amaldiçoada por Deus lá atrás, Gênesis capítulo 3, nós podemos perceber aqui que havia aqui um clima de harmonia entre o que Caim fazia e o que ele produzia, as coisas corriam bem, o texto não nos deixa nenhuma margem para que algo estava totalmente errado, em princípio de erro aqui. Havia, com certeza, uma grande paz, sossego, o solo, tudo que Caim plantava, cuidava, com certeza, não faltava naquele lugar. Amém? Vamos ao terceiro subtópico aí, apostasia de Caim. Apesar do seu aparente sucesso como lavrador da terra, Caim não se voltou a Deus. O texto nos deixa bem claro, mesmo com o hebraísmo aqui implícito, que Caim não se voltou a Deus. O seu coração, de alguma maneira, se deixou influenciar por uma ação maligna, se deixou influenciar pelo oportunismo do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, e fez Satanás daquele jovem um aliado, alguém que seria instrumento em suas mãos. Mas se Satanás já estava querendo frustrar o plano de Deus, plano celeste para a redenção, nós temos o caso de Abel, que, tangendo o seu gado, parecia estar totalmente na graça divina, como um homem bom, severo e reto. Nós temos aqui interessante que, se na lição passada fala de relacionamento homem e mulher, marido, esposa, agora nessa lição entra o relacionamento irmão-irmão. Ou seja, a base nuclear da família está sendo tratada aqui, e através dessa lição Deus está nos ensinando algo poderoso, algo maravilhoso, para que possamos aplicar na sala de aula. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. Caim entrou para a história de uma maneira triste e ele se tornou o primeiro homicida da humanidade. Como eu falei, o livro de Gênesis, livro das origens, livro do princípio, o primeiro homem a fazer esse ato tão cruel e inaceitável para Deus. Amém? Vamos então aí ao segundo tópico, o culto de Caim. A Escritura nos diz que depois de passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. E o primeiro subtópico aí é o sacrifício rejeitado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. Com certeza, Adão deve ter ensinado aos seus filhos o princípio do culto a Deus, da adoração ao Senhor. Mas parece que Caim não desenvolveu isso de toda a alma, de todo o coração. A religiosidade parece que acompanha ele de alguma forma. Aquilo que o coração muitas das vezes está gerando de malefício, de obra maligna, estava no coração de Caim. E isso é que vai fazer a diferença, já que Abel também aprendeu a cultuar a Deus. E ele ofereceu as primícias do seu rebanho, da sua gordura. Mas a pergunta que não quer calar, ou a pergunta que insiste em martelar em nossos corações: por que o Senhor rejeitou o sacrifício, a oferta de Caim? Irmãos, o problema maior, a grande questão não está na oferta, o que nós podemos também entender pela lição aqui. Você se lembra daquela viúva pobre? Todos ofertavam, muitos ofertavam
o que tinha sobrando, e Jesus observou aquela viúva que ofertou apenas uma moedinha, e ele deixou bem claro que aquela mulher ofertou a única coisa que ele tinha, porque a gratidão dela não era tão somente pelo que ela possuía, mas era pelo que Deus representava para ela, através da sua oferta. E isso é muito interessante nós aplicarmos em nossas vidas. Não é a oferta que faz a diferença, e sim o ofertante. Deus criou tanto frutas, verduras, cereais, como animais. Apesar que muitas das vezes, principalmente no livro do profeta Jeremias, Deus vai se levantar e dizer que não aceita mais os holocaustos das gorduras de carneiros, porque isso se tornou vazio, virou religiosidade, o estereotipo, querendo mostrar aquilo que o coração está tentando esconder. Vamos ao segundo subtópico, a atitude interior reprovada. Irmãos, o culto virou uma coisa formal e Caim repassou isso. E como se isso não fosse o máximo da loucura, ele se apresentou a Deus com o coração transtornado, com o coração em trevas, com a alma obscura, apenas praticando o formalismo, aquilo que parece básico, aquilo que talvez, vamos dizer assim, o que ele tinha que fazer porque não tinha outra alternativa. Queridos, amados irmãos, entre o sacrifício rejeitado, deu causa à atitude reprovada de Caim. Se nós fôssemos conjecturar aqui, suponho que indo ao sacrifício ao Senhor, os dois se encontrassem no meio do caminho e de repente um sugerisse para o outro: Caim, você está levando isso? Claro, isso aqui é uma teoria minha, só para vocês entenderem, para fazer uma ilustração aqui. Caim, você está levando isso, eu estou levando isso. Vamos trocar para ofertar ao Senhor? O Senhor receberia a oferta de Abel e rejeitaria de Caim. Não tem como. Isso seria lógico, porque o coração de Caim é que estava contaminado, ao ponto do Senhor lhe perguntar: por que tu iraste? Por que você está desse jeito? Por que seu semblante é tão irado? O texto hebraico nos dá a entender que a atitude de Caim é totalmente reprovável diante de Deus, não pelas ofertas, mas pelo que o coração dele como ofertório a Deus. Nosso coração é a oferta maior que você pode ofertar ao Senhor. E Caim aqui demonstra isso praticamente, meus amados irmãos. O primogênito oferecendo um sacrifício totalmente recusável diante de Deus. E Abel, segundo filho de Eva, então oferecendo uma atitude de integridade, de adoração, de total submissão a Deus. E isso provocou mais ainda o ódio de Caim. Hoje na igreja muitas pessoas se iram por causa da atitude de outros irmãos, porque a inveja, a concupiscência nas nossas vidas, tudo. Precisamos mudar isso urgentemente, meus queridos e amados irmãos. Não deve haver espaço, não pode haver lugar para essas coisas tão corruptivas no nosso coração, essas coisas tão degradantes nas nossas vidas. A ira, a contenda, que fazem muitas das vezes com que as pessoas queiram ganhar algo. A permuta com Deus, a pessoa oferta uma coisa já querendo que Deus dê outra. O sacrifício de tolo, correr atrás do vento, como diz Salomão, a gente acha que compra, que pode menosprezar as pessoas, que pode comprar a bênção do Senhor, que podemos chegar para Deus e dizer: se o Senhor não fizer isso, eu não faço mais aquilo.
Vamos parar com essa meninice espiritual, meus amados irmãos, porque dependendo do que eu vou ofertar, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que o Senhor ama quem dá com alegria. Como está sendo o nosso ato de oferta? Com alegria ou com tristeza? É hora de fazermos essa reflexão tão ponderável em nossas vidas. Amém? Vamos ao terceiro tópico. O pecado sempre presente. Com certeza, Caim já veio com seu coração totalmente tomado pelo maligno, antes mesmo do ato da oferta. Isso acontece em nossas vidas, na vida de muitas pessoas. Nós às vezes vamos para a igreja com o coração amargurado, rancoroso, e aí temos que ouvir a repreensão de Deus. Foi a mesma que ele falou para Caim. E ele deu até um conselho amoroso. Deus automaticamente mostrou para Caim um caminho melhor, um caminho de arrependimento, que podia mudar toda aquela história, que ele podia, de uma maneira ou outra, se voltar e se arrepender. Era isso que Deus cobrou de Caim, quando ele perguntou: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já é às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Nós percebemos aqui, pela sensibilidade espiritual através do texto bíblico, que Deus joga de volta para Caim a questão para que ele venha entender porque a sua oferta foi rejeitada, porque ela não foi aceita diante do Deus Santo e maravilhoso. Mas Caim se recusou, seu coração se revoltou com mais ódio e com mais angústia, com mais inveja pelo seu irmão, e nesse momento foi que, com um desejo homicida, ele foi abraçando cada vez mais a sua própria treva e germinou totalmente a inveja, a ira assassina, como a lição nos apresenta. Que coisa triste, né, meus amados irmãos? Temos que arrancar essas ervas daninhas que Satanás muitas das vezes implanta em nossas vidas, no nosso íntimo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o pecado da ira, da inveja, seja totalmente confessado. O arrependimento, ele vai fazer essa diferença em nosso coração, e passe isso na sala de aula, amém? Vamos à síntese do tópico 2. Coração de Caim era mau, por isso sua oferta foi rejeitada pelo Senhor. Amém? Vamos então lá, rapidamente, para o terceiro tópico. Caim não guardou o seu irmão. E o primeiro subtópico é o crime. O crime de Caim foi premeditado, doloso, um ódio doentio, com uma ação tão dissimulada. Ele levou seu irmão até a cena do crime e lá veio matá-lo. O texto sagrado nos narra de uma maneira bem sucinta isso, que Caim revidou o seu irmão do ódio que estava em seu coração e o assassinou de uma maneira cruel. Aproveitou da confiança dele, porque tinha confiança do seu irmão, chamou aquele lugar. Ele queria que os olhos de Adão estivessem longe desse ato. Ele queria ocultar tudo e praticamente premeditou de uma maneira sagaz esse crime, matando seu irmão. A Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida e transgrediu a lei. Muitas das vezes nós não percebemos, mas estamos matando nossos irmãos dentro da igreja, com nossas atitudes mesquinhas, com a nossa avareza, com o nosso ódio, com a nossa falta de amor para com o próximo. Que possamos também refletir sobre isso e traga isso para a sala de aula, amém? O segundo subtópico, o álibi. Na verdade, esse álibi aqui é uma desculpa. Assim como Adão teve uma desculpa, Eva teve uma desculpa, Caim também teve uma desculpa, e a desculpa dele é bem como se ele não tivesse no ato do crime. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Ele era sim guardador do seu irmão. A lei da família é que o mais velho protege o menor. Isso é natural, não tem como fugir dessa regra. E
ele não fez assim e apresentou o seu álibi. Mas o Senhor disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus sabia de tudo o que aconteceu. Novamente Deus coloca Caim na parede e ele fica emudecido de rancor e raiva mais ainda. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, a marca do crime. A sentença maior para Caim não foi a morte, já que já não havia essa lei estipulada, ela ia aparecer depois para a humanidade. Mas uma marca que o Senhor colocou em Caim. Parece incrível, mas essa marca ia protegê-lo da morte, do homicídio que ele praticou contra seu irmão, né? Caim era um fratricida, matou seu próprio irmão. Então ele tinha agora essa marca para lembrar como uma maldição, que Deus não estaria mais com ele no que ele fizesse, que Deus se ausentaria totalmente da presença dele. E essa é a maior maldição que um ser humano pode ter. Uma marca de Deus representando que Deus o amaldiçoou. Que coisa interessante, nós podemos aplicar muito mais durante a lição, no percorrer da lição, isso aqui. Caim estava marcado por Deus e para uma lembrança triste na vida dele. E gerou, assim, toda uma escala de assassinos e devassos inimigos de Deus, que continua até hoje. Da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas também levantaria muitos que envergonhariam o nome de Deus, perseguiria o povo de Deus. Amém? Vamos à síntese do tópico 3. O ódio e a inveja levaram Caim a matar o seu irmão. O ódio e a inveja levaram Caim a matar seu irmão. Queridos irmãos, eu queria concluir, sempre que eu leio sobre isso, eu me lembro de uma música muito conhecida, foi regravada por muitos cantores evangélicos, chamada O Último Julgamento. Eu quero terminar com isso para a nossa meditação, aqui nesse episódio bíblico. Começa assim: senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou a sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi para você não matar, nem para roubar. Roubou e matou. Pedi para você agasalhar a quem tinha frio e você não agasalhou. Pedi para não levantar falsos testemunhos, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você condenou. A sua ganância foi tanta que você mesmo, você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado e inocente. Você é um monstro covarde e profano. É um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou os mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa letra dessa música nos reverte aqui para a lição e para a nossa consciência de refletirmos o que precisamos fazer para amar mais o nosso próximo. Que Deus os abençoe. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém.